O rito da preparação e apresentação das oferendas é permeado de orações. Todo rito acontece dentro de um contexto orante, o que significa não se tratar apenas de um rito prático para preparar as oferendas, mas de um rito que é caracterizado como sendo orante. Nós vamos considerar nesta léxio litúrgica as orações, a eucologia presente no rito da preparação e apresentação das ofertas. Toda a preparação e apresentação das oferendas é um rito orante da Igreja que reza diante de Deus para que Deus aceite as oferendas a Ele apresentadas e por Ele sejam consagradas. O rito é concluído com um pedido para que Deus aceite as ofertas apresentadas pela Igreja no Orate Fratris. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Do ponto de vista estrutural, o rito da apresentação das oferendas é realizado com duas orações principais. São como duas pilastras que sustentam e dão sentido ao rito. As duas orações são idênticas, seja na estrutura literária como na estrutura ritual. São dois benditos, que agradecem os dons do pão e do vinho e, ao mesmo tempo, que intercedem a graça de que se tornem alimento e bebida da salvação. Do ponto de vista ritual, são dois benditos e, enquanto tal, trata-se de uma bênção ascendente que vai da Igreja para Deus. Não uma bênção de graças derramadas sobre quem as recebe, mas uma ação de graças dirigida a Deus pelos dons recebidos da terra e frutos do trabalho humano. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida e vinho da salvação. Os dois benditos partem do princípio teológico que professa Deus como Criador. Deus é o Criador da terra que fornece o alimento humano. Nesse sentido, Deus é o primeiro oferente. Na terra que produz o alimento, Deus é o oferente do alimento para que o homem e a mulher possam viver. Um bendito que também se fundamenta no conceito que a terra é dom divino, para que toda espécie de vida possa viver. No conceito teológico de Deus Criador, toda a vida existente na terra encontra-se presente nas oferendas da Igreja. A oração faz referência a Deus oferente quando diz que tudo que recebemos vem da bondade divina. O segundo elemento da oração é o trabalho humano. O pão e o vinho não nascem do acaso, são frutos do trabalho realizado pelo homem e pela mulher. É o conceito teológico da colaboração humana no cultivo e no cuidado da terra, que é proposto no livro do Gênesis. Outro elemento presente no bendito é o conceito da dignidade do trabalho, meio pelo qual o homem e a mulher tornam-se humanamente dignos de apresentar suas oferendas diante de Deus, pois realiza o mandato do Deus Criador para cuidar e cultivar a terra, para viver alimentando-se do trabalho das próprias mãos. Assim, o que é apresentado ao Pai para ser consagrado nos símbolos do pão e do vinho contém a dignidade do trabalho humano, que cultiva a terra para que todos possam dela se alimentar. E o resultado da apresentação dos dons em nenhum momento fala de oferecimento, de ofertório. É a transformação do pão e do vinho do corpo e sangue de Jesus Cristo. O termo que se usa é vos apresentamos, indica a atitude da Igreja de não oferecer ou ofertar pão e vinho, mas apenas apresentar. Colocam seus dons diante do Pai para que Ele os consagre. A oferta da Igreja não é o pão e o vinho, mas aquilo no qual o pão e o vinho serão transformados. A oferta da Igreja ao Pai é o corpo e o sangue de Jesus, a vida de Jesus. Mas sobre isso trataremos mais detalhadamente em outra ocasião. A preparação do vinho consiste em colocar vinho no cálice com uma gota d'água.
É uma pequena oração suplicante pela qual, de modo insistente, a Igreja intercede a participação da humanidade no dom do vinho que está sendo apresentado ao Pai. O desejo da Igreja, diz a oração, é a participação dos celebrantes na divindade de Jesus. É uma intercessão pelo dom da santidade divina na vida pessoal. Essa intercessão tem a resposta positiva no momento da comunhão eucarística, quando a vida divina é comungada pela vida humana. É uma prece bem simples, recitada em silêncio pelo padre. É uma oração que se denomina de secreta. A oração inspira-se na teologia do Divinum Commertium, teologia dos padres da Igreja que contempla a encarnação de Jesus, assumindo a humanidade, para que nós pudéssemos receber e participar da divindade. O commercium, a troca, nós oferecemos à humanidade para a encarnação e recebemos de Deus a sua divindade, mesmo que sejamos uma gota d'água no oceano da santidade divina. Outra oração que chama atenção é para a secreta na preparação e apresentação das oferendas. A secreta é a oração que o presidente da celebração reza silenciosamente diante de Deus. Na preparação e apresentação das oferendas, a secreta é rezada depois da preparação e apresentação dos dons. Uma das finalidades desta secreta, além de colocar o sacerdote em clima de oração pessoal, é preparar o coração do padre para o grande momento de ação de graças que acontece na oração eucarística, que é momento sacrificial e, por ser sacrificial, é um rito ofertorial. A proposta é levar o padre para dentro do silêncio sagrado, condição necessária para ele apresentar a grande ação de graças da Igreja na oração eucarística. Diz a oração secreta, é uma oração muito bonita. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. O primeiro elemento da oração consiste em apresentar-se diante de Deus com o coração humilde. Isso faz parte da escola de oração de toda a Bíblia, presente em muitos salmos e orações rituais de apresentação das oferendas a Deus. A humildade, portanto, como condição para se apresentar diante de Deus com as oferendas. O segundo elemento presente na oração secreta é a dimensão do exercício sacerdotal. A Bíblia e a teologia do sacerdócio definem como oferente, aquele que oferece um sacrifício diante de Deus. Isso está presente na carta aos Hebreus, quando diz que Jesus, o sumo sacerdote do Novo Testamento, entrou uma vez para sempre no santuário para oferecer o seu sacrifício ao Pai. A oração secreta conduz o padre para dentro do santuário divino, onde ele intercede a Deus, em nome de todo o povo, em nome da Igreja, para que as oferendas da Igreja, reunidas naquela Assembleia Litúrgica, sejam acolhidas pelo Pai. E por fim, um terceiro elemento expresso no desejo que o sacrifício, o pão e o vinho, preparados e colocados pela Igreja diante de Deus, seja agradável ao Pai. A condição para ser agradável consiste não na qualidade do pão e de vinho em si, não na qualidade física, evidentemente, mas na qualidade que o torna santificado pelo modo como a comunidade vive o Evangelho e como a comunidade caminha nas estradas do discipulado. É um rito muito simples, acompanhado de uma oração, que é o lavabo, pelo qual o padre lava suas mãos, rezando a seguinte oração: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. O lavabo transformou-se de gesto prático para rito purificador, como diz a oração secreta que acompanha o rito. Houve uma espiritualização do rito. Gesto prático porque na antiguidade, até meados do século X, por exemplo, segundo os historiadores, as oferendas eram apresentadas ao padre e este as tocava com as mãos. Como a maior parte das oferendas eram em forma de alimento para serem distribuídos aos pobres,
Uma vez que o padre tocava nos alimentos, por uma questão de higiene, antes de apresentar as oferendas, ele lavava as mãos. Esse rito acontecia antes da preparação e apresentação das oferendas. Primeiro recebia as oferendas, depois eram apresentados os dons do pão e o vinho. No atual contexto celebrativo, a oração define a necessidade de coração e de mãos limpas, sinais de integridade sacerdotal para poder apresentar dignamente as oferendas a Deus em nome da Igreja. E por fim, orate fratres, orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concluída a apresentação das oferendas, o padre convida os celebrantes a rezarem com ele para o sacrifício que foi preparado e apresentado ao Pai seja aceito por Deus. É um rito que pede o reforço orante da Assembleia para que Deus aceite o que foi preparado e está sendo apresentado diante dele. Mas é também um modo participativo dos celebrantes na apresentação das oferendas diante de Deus. A fórmula que reproduzimos acima é a mais simples e também a mais comum. O missal apresenta outras 3 fórmulas mais elaboradas. Isto deve servir de incentivo para que o padre faça o mesmo convite, servindo-se do contexto celebrativo ou inspirando-se na palavra proclamada na celebração. É sempre bom lembrar que se trata de um convite, de onde a necessidade de ser objetivamente breve. Tem ainda as coletas ofertoriais, que nós dedicaremos mais atenção em uma outra oportunidade. No momento, eu lembro que a conclusão dos ritos da preparação e apresentação das oferendas acontece como uma oração coleta, que suplica o acolhimento do sacrifício das ofertas da Igreja a Deus Pai. São orações com conteúdos fundamentados na Sagrada Escritura, ou então na teologia eucarística, ou ainda na teologia dos diferentes tempos litúrgicos da Igreja. Deus nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.